Glória a Jesus. Nós louvamos um grito, não é? O grito da vitória. Ó morte, onde está a morte? Não é? A sua vitória. Por que nós louvamos esse louvor? Porque até a vinda de Jesus, a morte ela vencia. A morte prevalecia, né, irmãos? Quando o Senhor Jesus Cristo veio, a palavra é bem clara em dizer que os homens estavam mortos em ofensas e pecados, estavam nas trevas, né, na sombra, na escuridão da morte, mas a luz raiou. Né, e desde que essa luz raiou, ela vem anunciando a todo homem que se arrependa. Não é? Vamos ler Atos, capítulo 17. Então, irmãos, é realmente grande essa obra de Jesus, porque Jesus Cristo veio trazer vida em um mundo de morte, em um mundo de sofrimento, em que as pessoas nasciam para sofrer, e depois que morriam, continuavam sofrendo. Não é? Lá no Hades, que muitos traduzem por inferno, né? Mansão dos mortos. Glória a Jesus, que nos libertou dessa morte. No capítulo 17 de Atos, esse texto que foi lido recentemente, não sei se os irmãos lembram, mas o apóstolo Paulo chegou lá na Grécia, né? Num lugar onde havia muitos deuses, né? A gente hoje conhece como a mitologia grega, né? Mas realmente eles honravam e viviam uma vida de adorar esses deuses. E tem Deus para todo tipo de assunto, para todos os gostos, né? Lá, até o dia de hoje ainda existe, e em outras religiões também. Mas o apóstolo Paulo, nesse momento aqui, ele usa de sabedoria, porque ele encontrou um templo que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. E aí, uma grande realidade do evangelho é essa, que Jesus veio fazer o Pai ser conhecido. O seu Pai, o Deus verdadeiro, ser conhecido. Então o apóstolo Paulo usa aquela imagem ali daquele templo, como um templo ao Deus desconhecido, para dizer para eles, olha, eu prego o Deus que vocês não conhecem, o Deus desconhecido. Esse é o Deus que fez todas as coisas, o céu e a terra. Eu anuncio Ele, não é? E eu vou esclarecer para vocês que não tem outro além dele. Deuses de prata, de metais, de pedra, de gesso, que vocês fazem com a mão de vocês, eles na verdade não são deuses. Não é? E aí aqui no verso 30, então capítulo 17 de Atos, verso 30, ele diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então nós louvamos aqui, ressuscitou, não é? E glorificamos a Deus, porque Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, então a esperança da vida existe. Se Jesus ressuscitou, então a morte não tem mais poder sobre todo aquele que crê em Jesus. Né, irmãos? Então, isso é grandioso. A vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória sobre a morte. Né, irmãos? O irmão Everaldo comentou comigo que eu vi ele orando aqui, falando de velório. Pensei, meu Deus do céu, o que é isso, né? E ele contou para mim que um cunhado dele, um homem mais velho, né, faleceu, mas que o sobrinho também faleceu, né? E aí disse que foi fazer uma cirurgia. E aí eu pensei comigo, né? O nosso irmão vai fazer uma cirurgia amanhã. E aí um sobrinho, um jovem de 30 e poucos anos, vai fazer uma cirurgia de hérnia e faleceu, né? E aí eu falei pro irmão, para nós que vamos ficar aqui, se acontecer algo com o irmão amanhã na cirurgia, para nós que vamos ficar aqui vai ser de grande tristeza e saudade, né? Mas pro irmão é vitória, né? Porque o irmão creu em Jesus e tem sido transformado pela palavra. Então, de uma forma ou de outra, o irmão não tem motivo para se preocupar, né? Por quê? Porque, irmãos, o que acontece muitas vezes com todos nós é isso. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa por aqueles que estão no mundo. Então, o que será da minha esposa? O que será dos meus filhos? Né? E, na verdade, não é Deus que cuida de todos eles. Não é Deus que te capacita e que sustenta a sua casa e que sustenta os seus filhos. O que você pode fazer pelos seus filhos? O que você pode fazer pela sua esposa? Né? Se não é Deus que está agindo e fazendo todas as coisas. Né, irmãos? Então, esse dia da morte, ele vai chegar para todos nós. Né? A não ser que Cristo volte.
E aí, aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão arrebatados com ele, né? Diz a palavra. Glória a Jesus. E haverá um julgamento. O Senhor Jesus, ele fala desse julgamento muitas vezes. Nós vemos no Evangelho os bodes separados das ovelhas, não é? Uma figura, não é, de um animal teimoso, bravo. O bode dá cabeçada, o bode é um bicho esquisito, né? E a ovelha é mansa, a ovelha é tranquila, né? Um animalzinho tranquilo. Então ele usa essa figura de uma separação, em que nos pastos, né, existe essa separação também. Então, esse dia vai chegar, o dia do julgamento, não é, irmãos? Mas e o dia do cristão ser julgado? O dia do cristão ser julgado é hoje. O julgamento do cristão é agora. Não é naquele dia. Naquele dia o cristão vai ser separado para a vida eterna. Naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que estão salvos já serão arrebatados, já serão elevados aos céus, não é? Então a palavra mostra que o julgamento é agora. Aqui somos julgados, aqui somos salvos. E já vivemos salvos, e já vivemos cidadão dos céus, e já vivemos pertencentes ao reino dos céus, separados por Deus, para dar fruto, para anunciar a salvação, porque nós já estamos salvos. Então nós vivemos com essa confiança, né, irmãos? Glória a Jesus. E essa é a nossa vida. Então, irmãos, em João, capítulo 5, e só para trazer uma lembrança para os irmãos, não sei se todos sabem, né? Eu tinha uma hérnia também, e a minha hérnia, ela era um pouco aparente aqui no meu umbigo, né? E toda vez que eu ia na casa da minha mãe, ela falava, Denis, o que você está esperando para fazer uma cirurgia? Vai fazer uma cirurgia. E ficou insistindo para eu fazer essa cirurgia. E eu não me importava com essa hérnia, porque ela não doía, não me incomodava, era só uma aparência ali, né? E um dia ela começou a doer. Não doía muito, não, de vez em nunca assim ela doía. Aí eu fui no hospital, dei entrada no SUS e fiquei esperando, né? Quer dizer, até esqueci dela, até o dia que me ligaram e marcaram a cirurgia. Irmãos, no dia dessa cirurgia, o anestesista reclamou de uma agulha lá e me espetou 3 vezes na coluna, uma hack, e eu tive uma parada, irmãos. Ele teve que me ressuscitar, né? Foi horrível. A sensação foi horrível. Não de quando eu tive a parada, mas quando eles tentaram me ressuscitar, né? Porque eu estava tranquilo ali. Mas eu estou aqui trabalhando, dando fruto, né, irmãos? Então, cada vida é de um jeito, né, irmãos? E nós temos um Senhor que é sobre todos e que tem todo o poder no céu e na terra. Então, nós temos que estar sempre crendo, né, que o Senhor Jesus opera em nossas vidas, né, e que sempre vai fazer o melhor. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou isso, né? A palavra dele nos ensina que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Nós ouvimos essa pregação também esses dias. Glória a Jesus. Então, irmãos, no capítulo 5 de João, ele começa, irmãos, eu vou abreviar porque senão não vou conseguir passar os textos aqui. Ele começa curando um homem que havia dezenas de anos enfermo, aguardando um milagre em um tanque que se agitava as águas, e quem se lançava primeiro naquelas águas, se tivesse alguma enfermidade, ele era curado. E Jesus vai num sábado, e não foi à toa que ele foi no sábado, e não esperou anjo sacudir água nenhuma, mas o Senhor Jesus, com a sua água, não é, a água viva, que é a sua palavra, ele fala com aquele homem é curado, e o Senhor Jesus vai e fala para ele assim, leva a tua cama e vai para a tua casa, né, irmãos? Então, nesse momento, o Senhor Jesus Cristo mostra um poder muito grande, e as pessoas começaram a questioná-lo, e questionar aquele homem, olha, não é lícito carregar a tua cama. Então, houve ali um grande alvoroço, não é? Então, o Senhor Jesus, ele faz essa obra para poder ensinar. E no verso 16, por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, vocês têm uma lei, a lei diz que não pode trabalhar no sábado, e que Deus descansou no sábado. Mas o meu Pai, ele trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, ali já é mais uma mensagem ali contrária dos judeus, né? Então eles dizem, né, verso 18, e por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado,
mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: e na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então ele está dizendo, o Pai foi que fez esse milagre com esse homem, não fui eu só estou fazendo o que ele manda fazer, é o Pai que faz todas as coisas, e ele vai fazer mais sinais para que vocês fiquem inexcusáveis, para que vocês se maravilhem, para que vocês creiam, né? Verso 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Então, aqui, irmãos, agora é a hora. Quem são esses mortos? Somos nós, que estávamos mortos, né, em ofensas e pecados. Irmãos, mas como que é isso? Como que é esse negócio de nós estamos mortos, espiritualmente falando? Nós vivemos num mundo, nós vivemos dentro de um tempo, né? A nossa vida as coisas acontecem em tempos. Mas para Deus não existe tempo. Ele está fora do tempo. Né, irmãos? É como você dizer assim, vou tentar fazer aqui uma figura. Se eu montar uma empresa agora de máquinas de datilografar, eu sou um empresário, eu tenho algum poder, e eu crio uma empresa para desenvolver um produto, uma máquina de datilografar. Essa máquina de datilografar, eu vou vender alguma? Ela tem alguma serventia nos dias de hoje? Ela serve para alguma coisa? Então ela já está morta. Ela pode até existir, mas ela não tem função nenhuma, ela não traz nenhum benefício. O homem, diante de Deus, ele está nessa condição. Espiritualmente falando, o homem não consegue agradar a Deus. O homem não consegue ser útil para Deus. O homem só pensa em si mesmo. O homem é cheio de vaidade, cheio de pecado. E a palavra fala do arrependimento. O arrependimento é reconhecer que você precisa de um Salvador. Por quê? Porque o que você tem nesse mundo é essa sua vida, é esse seu corpo, que tem prazo de validade, tem hora marcada. O dia que o seu corpo vai perecer, né, irmãos? Veja só, um jovem, 30 e poucos anos, mas tem pessoas mais jovens que falecem. E se você conversar com essa pessoa uma semana antes da sua morte, ela tinha sonhos, ela tinha planos, ela tinha coisas que ela se honrava, que ela se orgulhava, ela pensava no futuro, ela tinha sonhos, ela tinha muitas coisas. E tudo se encerrou. E o tempo vai passar e ela vai ser esquecida. Por mais que possa parecer muito tempo, não é. Diante da eternidade, não é. A palavra de Jesus fala de vida eterna, é o que nós lemos aqui. Verso 24, na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida, ele não terá, ele já é salvo, ele já pertence. Então o juízo é agora, o arrependimento é agora, a transformação é agora. Né, irmãos? Então, crer em Jesus é ser transformado por Jesus. Crer na sua palavra é entrar no reino de Deus, é pertencer à família de Deus, é não andar mais segundo o velho homem, mas segundo a mensagem do Evangelho. Glória a Jesus. Então ele diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho. Então Jesus, ele exerce o juízo. O juízo de Jesus, para esse momento, qual que é? Justificar. Nesse momento, é o momento da justificação, não é o momento da condenação. Jesus Cristo não está condenando ninguém. Nessa hora, nesse momento,
Jesus está salvando, justificando. Essa é a justiça de Deus. Glória a Jesus. E nós nos julgamos a nós mesmos. Você olha para você, para o que você pensa, para o que você é, para o que você faz, e você compara com a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem que te salva, a mensagem que te justifica. E você olha e fala, isso aqui não está certo, isso aqui também não está certo, isso aqui tem que mudar, aquilo tem que mudar. Você se constrange, você compreende que você precisa de Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, Jesus recebeu todo o juízo, mas haverá o dia em que a palavra do Evangelho, ela também vai ser o quê? Aquela que vai mostrar para todos aqueles que viveram sobre a terra que eles estão condenados, porque não creram em Jesus. E tem uma mensagem interessante aqui na sequência, irmãos. Verso 28. Não vos maravilheis disto. Ou seja, tem mais uma bomba aqui, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua. Então já não é mais aqueles que estão vivos e nesse mundo, mais mortos em ofensas e pecados, nas trevas, na condenação. Aqui ele já está falando daqueles que estão nos sepulcros. Irmão, põe uma fitinha aí, ó. Vou pôr uma fitinha aqui, ó. Vai lá em Mateus 27. A gente vai voltar no texto de João. Então Jesus foi crucificado. Foi morto naquela cruz. A palavra que ele mesmo trouxe, ele disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele disse isso. Glória a Jesus. E que enviaria o Espírito Santo. No verso 50, irmãos. Isso. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu. O que aconteceu aqui? Jesus morreu. Jesus morreu. Verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, o que é o véu do templo? É o véu que separava um lugar santo, que era o Santo dos Santos, do lugar aonde as pessoas tinham acesso. O Santo dos Santos era um lugar que ninguém tinha acesso. Só o sumo sacerdote tinha acesso. Ali, segundo o judaísmo, Deus descia ali, consumia as ofertas, os sacrifícios que eram feitos ali. Então é como uma figura em que Deus está agora disponível a todos, o acesso a Deus, porque Jesus foi crucificado, porque o seu sangue foi derramado. Então essa é uma figura, aquilo aconteceu verdadeiramente, o véu se rasgou de alto a baixo e expôs ali o Santo dos Santos. Não é? Mas a sequência do texto diz assim, ó. Agora, verso 52. E abriram os sepulcros, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros. Quando? Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram. Então, depois que Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram ali, as pessoas viam eles andando pela cidade. Não é? Então, se der tempo, a gente vai ver um texto lá em 1 Pedro, que ele fala que quando Jesus morreu, ele desceu até as partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Então, o Senhor Jesus Cristo levou a vida e a salvação, ou seja, a palavra do Pai até o Hades. Ele levou ela até o inferno, a palavra do Pai. E aqueles que ouviram e creram, eles ressuscitaram. Não é? Então existe uma salvação que também foi lançada até as pessoas que já estavam mortas antes da sua vinda. Ou seja, a salvação, a partir de Jesus, ela também foi até o passado, levada até o Hades. E as pessoas ali tiveram acesso à vida eterna, através de Jesus. Não é? Então vamos voltar lá, irmãos. Volta na marcação lá. Então vamos ler o 28 de novo. Ó. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Glória a Jesus. Então os irmãos veem, né, irmãos, que a palavra do Evangelho, ela veio dar vida, veio dar salvação.
a todos os homens. E não veio condenar, porque os homens já estão condenados, né, irmãos? Então, o dia de hoje, irmãos, é o dia da misericórdia. O dia de hoje é o dia da graça. Infelizmente, muitas pessoas não enxergam isso. Infelizmente, as pessoas, elas enxergam na vida uma oportunidade de aproveitar os momentos, de planejar o futuro, de serem felizes. E não é pecado ser feliz. E não é errado você querer ter uma vida boa. Mas você tem que ter essa consciência de que a sua vida é passageira, temporária. Ela tem um prazo e ela vai acabar um dia. E Jesus Cristo traz para nós uma oferta de salvação. Uma graça maravilhosa, né, irmãos? Então haverá um dia do julgamento, em que todos serão julgados, né, irmãos? Mas para o cristão, o dia é agora. Então nós devemos agora julgar-nos a nós mesmos, com base no Evangelho, e mudar a nossa vida agora, e pertencer ao reino dos céus agora. Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então veja, o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, nesse momento, ele se fez como um de nós. Ele se despiu da sua glória, do seu poder de Deus, e se fez como homem. Então ele aponta para o Pai e diz, não é o meu julgamento, não é? Glória a Jesus. Mas é a palavra do meu Pai, o Deus verdadeiro. Né, irmãos? Então, irmãos, vamos pular aqui, ó. Verso 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, e nem vistes o seu parecer. Então o Senhor Jesus está falando com os judeus, e está dizendo para eles, vocês não conhecem meu Pai, nunca ouviram a sua voz, e nem conhecem a sua aparência. Veja, isso é uma bomba para um judeu. Porque o Deus de Israel se manifestou muitas vezes em Israel. Muitos viram ele, falaram com ele face a face. Moisés falou com ele face a face. E Jesus está dizendo, vocês nunca ouviram a sua voz e nem vistes o seu parecer. Glória a Jesus. Verso 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes. Então tem que crer em Jesus para a palavra do Pai permanecer na pessoa. Para a pessoa ser convencida. Senão, não adianta. Verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim... Então ele diz assim, vocês judeus, têm uma escritura, e vocês ficam examinando ela e procurando ter nela a vida eterna. E o que tem nessa escritura de vocês aí, que fala de vida eterna, está falando de mim. Está falando de mim, está apontando para mim. É profecia falando de mim. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos seguir o texto aqui, ó, verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que só vem de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar com o Pai, para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós? Então o judeu, ele fala muito de Moisés. Esse Moisés, que é um homem que viveu entre eles, e que foi morto, e que nem o corpo dele foi encontrado, a esse Moisés os judeus dão honra, né? E é a palavra e a pregação de Moisés que vai condenar esses homens que não creem em Jesus. É justamente a lei que vai condenar o homem, não é? E ele diz isso. Eu não cuideis que eu usei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. E aí ele vai dizer uma frase que Moisés disse lá em Deuteronômio, né? Verso 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Porque Moisés, a gente não vai lá, mas está lá no capítulo 18, verso 15, se não me engano, ele fala que haveria de vir um outro profeta, assim como ele, né? E que ele ensinaria todas as coisas, né?
Então, glória a Jesus. Moisés também apontou para esse, né? Profetizou acerca de Jesus. Mas não, eles querem o quê? Eles querem a lei, eles querem as coisas que agradam o homem nessa vida. Uma vida passageira. A lei de Moisés são promessas carnais, materiais. Vitórias de nação contra nação. A vitória de Israel contra os outros povos. A vitória do homem nessa vida. Uma vida de riqueza, uma vida de saúde, uma vida de bênção, de glórias. Essa é a mensagem de Moisés. Mas a mensagem da cruz não é essa. A mensagem da cruz, ela é clara. E fala que esse mundo é um mundo de tristeza. É um mundo de sofrimento. Mas que existe uma esperança, uma vida eterna, um lugar de paz. Essa é a mensagem do Evangelho, que nos ensina a olharmos para nós e entender a nossa miséria. Quem nós somos, de onde nós viemos. Não é? Glória a Jesus. Tem até um texto aqui, só para a gente aproveitar, irmãos, que a gente está aqui, no capítulo 6. O Senhor Jesus tinha feito uma multiplicação de pães e de peixes, né, que é o que acontece aqui no capítulo 6. Vamos ler do 13 e o 14. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Ou seja, o Senhor Jesus multiplicou os pães que ele saciou a fome de uma multidão e ainda sobrou. Não é? E aqui ele está descrevendo isso, né? Em verso 14. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir? Então, eles tinham recebido uma promessa que viria um profeta, né, que Moisés profetizou, e eles aqui estavam dizendo, é esse que haveria de vir, é Jesus, né, irmãos? Então o Senhor Jesus veio ao mundo e trouxe a mensagem do Pai, a palavra do Pai, trazendo a verdade e a vida eterna a todo aquele que crê. Glória a Jesus. Vamos no capítulo 8, irmãos? Vamos ler aqui o verso 1. Verso 1 em diante. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então tá vendo, irmãos? Vamos ler o próximo verso, só para ficar mais claro. Peraí, irmãos. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo. Então, eles fizeram o quê? Eles queriam acusar Jesus, de que Jesus não cumpria a lei de Moisés. Eles queriam que Jesus fosse contrariasse a lei de Moisés para salvar aquela mulher, porque a mensagem de Jesus era salvação. A mensagem de Jesus era a mensagem do Pai, não era a mensagem da lei. A mensagem da lei dizia: a alma que pecar, esta morrerá. Então eles pegaram uma mulher no adultério, uma mulher que segundo a lei era digna de morte, e levaram para Jesus, apresentaram para Jesus: olha, essa mulher aqui foi pega no ato, adulterando, está aqui as testemunhas que viram ela praticando esse ato, e a lei está bem clara, que Moisés disse que essas pessoas que cometem adultério precisam ser apedrejadas e mortas. O que você vai dizer quanto a isso, Jesus? E Jesus escrevia com o dedo na terra, né? Verso 7. E eles insistiram, né? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques. Mas o que o Senhor Jesus fez? Eu não te condeno, eu não vim para isso. Mas vai e não peques. Mas o Senhor Jesus Cristo então faz o quê? Diferente da lei. Segundo a lei, condenada. Segundo a lei, morta. Mas o Senhor Jesus diz: vai e não peques mais. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem que você olha para você mesmo, reconhece os seus erros, segundo a palavra, segundo o amor de Jesus, que não vem acusar você. O Senhor Jesus não vem te acusar.
O Senhor Jesus não quer te acusar, mas quer te mostrar o seu pecado. Quer te mostrar que você precisa de um Salvador. Essa mulher precisava de um justificador. Precisava de um Salvador. E ele chegou, é Jesus. Essa mulher estava morta e foi vivificada. É claro que nesse momento aqui é como uma figura. Porque se essa mulher não continuou seguindo a Cristo, não buscou conhecer mais a sua palavra e perseverar até o fim, nada de serviu essa justificação nesse momento, né, irmãos? Assim como várias outras mensagens que estão contidas aqui no Evangelho, como aqueles 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, não é? Lázaro estava morto, não é? Já cheirava mal. Jesus foi lá, Lázaro, sai para fora, não é? Desatai-o, deixai-o ir. Ele ficou livre naquele momento, mas ele precisava permanecer com Jesus, não é? Então, irmãos, a mensagem do Evangelho hoje nos ensina a julgarmos a nós mesmos segundo a palavra. Para você julgar você mesmo segundo a palavra, você tem que conhecer a palavra. Se debruçar na palavra. Que palavra? Na Bíblia inteira? Não, no Evangelho. Que ele sim é a palavra. O Novo Testamento. A palavra de Jesus. Não é? Nem eu também te condeno. Vai e não peques, mas, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. O Senhor Jesus, naquele momento, ele está dizendo: olha, me segue, para ter luz. Não é? Essa mulher estava morta e condenada. Vai, não peques mais, me segue, para que você tenha a luz da vida. O que é a luz da vida? É o que te esclarece a vida. É o que te mostra a vida. Não é? Verso 14. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém? Tá vendo? O Senhor Jesus não vai julgar segundo a carne. Mas os judeus faziam isso. E foi dado para eles, na sua lei, que eles fizessem isso. A lei de Moisés, dada ao povo de Israel, ensinava a julgar e condenar as pessoas. E os fariseus faziam isso, julgavam e condenavam. E tem muitas histórias do Velho Testamento que mostram isso. Eles apedrejando e matando as pessoas. Não é? E Jesus diz: Eu a ninguém julgo. Verso 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então é um juízo verdadeiro, não é? O meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Não é na lei do meu Pai, é na vossa lei. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Então, na lei de vocês, precisa de 2 testemunhas. Mas na lei do meu Pai, eu testifico de mim mesmo, e o Pai testifica de mim. Glória a Jesus. Verso 19. E disseram-lhe, pois, aonde está teu Pai? E Jesus respondeu: Não me conheceis a mim e nem a meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, conheceríeis também o meu Pai. Deixando claro que para conhecer o Pai tem que conhecer primeiro Jesus. Né? Verso 20. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. E diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso que eu vos disse: morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então, irmãos, ele está deixando bem claro: o homem é da terra, é desse lugar, esse lugar é um lugar de morte, esse lugar é um lugar de condenação. Eu não sou daqui. Eu vou para um lugar que as pessoas que são daqui não podem ir. Não podem ir. É para lá que eu vou. Vocês não podem ir porque vocês não creem em mim. Mas quando alguém crê em Jesus, ele é transformado, não é, em espírito, em filho de Deus. E aí sim ele pode entrar no céu. Glória a Jesus. Então, irmãos, se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Verso 25. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? E Jesus lhe disse: Isso mesmo, que já desde o princípio eu vos disse.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava, que ele estava falando de alguém diferente, de um Deus diferente, do seu Pai. Eles não entendiam isso. Verso 28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, depois desse discurso, desse embate, dessa conversa com os judeus, alguns creram nele. E ele disse para eles, né, se vós permanecerdes na minha palavra. Então, os judeus tinham uma palavra, tinham uma lei, tinham um Senhor. E o Senhor Jesus está falando, permaneçam no que eu estou ensinando, para que vocês conheçam a verdade, e a verdade liberte vocês. O Senhor Jesus não está dizendo, não está conversando com alguém ateu. O Senhor Jesus não está conversando com alguém de um lugar distante, com um povo pagão. O Senhor Jesus está falando com judeus, fariseus, homens, mestres da lei. Se vocês permanecerem no que eu estou ensinando, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Então a mensagem do Evangelho liberta o homem do engano para a salvação, para a justificação. Glória a Jesus. No capítulo 12, irmãos, dá uma passadinha aqui. Tem uma coisa que acontece, né, irmãos? Muitas pessoas, todos nós, né, irmãos? Nós nascemos já sabendo, já ouvindo falar de Jesus. A gente já nasce com uma esperança de entrar no céu. Toda criança já sabe que existe um céu, que depois da morte as pessoas vão para o céu ou vão para o inferno. E todo mundo acha que vai para o céu. Ninguém acha que vai para o inferno. Depois de velho, tem muita pessoa mais velha que já assume o inferno logo, já fala que vai para o inferno, né? Não discerne o que fala, não tem noção do que fala, mas fala essa bobagem, né, irmãos? Mas esse povo, irmãos, na lei, no Velho Testamento, não tinha esperança de céu. O povo do Velho Testamento não sabia que existia um lugar celestial para a morada dos homens. Por quê? Porque ninguém profetizou o céu. No Velho Testamento, ninguém anunciou dizendo, olha, tem esse caminho aqui, que se você andar nesse caminho, você vai entrar no céu. Não tem isso. A lei lá no Velho Testamento, ela fala o quê? Se você cumprir diligentemente, ou seja, à risca, se você empregar força e cumprir todos os mandamentos, você vai ser muito abençoado, vai ter muitos anos de vida e a sua família também. Eu vou abençoar a sua casa, seus filhos, seus negócios e a sua memória vai ser lembrada por muitos anos. Mas, se você não cumprir, eu vou amaldiçoar até a 4ª, 5ª geração da sua família. Os seus filhos, vai acontecer isso, aquilo outro. Os seus filhos vai virar tudo mendigo e vai acontecer um monte de tragédia, está escrito lá. Né? Infelizmente. E aqui, irmãos, o que acontece muito no dia de hoje? A gente aprendeu que existe céu, a gente entendeu que existe Jesus, mas não discerne e não julga como deveria. Não fazemos um julgamento segundo o Evangelho, mas segundo o que a gente aprendeu na escola, na televisão. Não é? E vivemos amando esse mundo, que nem um povo judeu vivia amando o mundo, amando essa vida, querendo tudo para si, olhando só para o próprio umbigo. Não é? E na verdade, irmãos, esse mundo é um fracasso. Esse mundo são as trevas. Esse mundo é um mundo de tristeza, irmãos. Se você está rindo hoje, saiba, tem alguém chorando profundamente. Alguém como os parentes do irmão Everaldo, que estão enterrando um filho. Estão a caminho agora do velório. Tem pessoas enfermas, doentes mentais. Pessoas limitadas no seu corpo. Impedidas de ir e vir. Dependem uns dos outros, muitas vezes. Passando fome. Crianças miseráveis. As pessoas agora, muitas delas estão em trincheiras. Está caindo bomba em alguns lugares. As pessoas estão em guerra. Esse mundo é terrível. Mas se você olha só para você, talvez o seu mundo seja um mundo bom.
Talvez você tenha alguma esperança nesse mundo, mas você não conseguiu enxergar ainda a pobreza desse mundo. Mas a riqueza está em Jesus. A riqueza está no céu. E Jesus Cristo quer dar para cada um de nós a certeza dessa salvação. Vivendo o Evangelho, vivendo um novo testamento, uma nova esperança. E aqui no verso 42, diz assim, João capítulo 12, verso 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então as pessoas têm medo de confessar Jesus. Por quê? Porque vai ficar mal com a mãe, com o pai, vai ficar mal com a antiga religião, com os parentes, vai perder alguma regalia. Porque dizer que é cristão, que vive o Novo Testamento, que vive uma vida de santidade, também é renunciar a muitas coisas dessa vida. Mas se você entende que realmente esse mundo não presta, que esse mundo é um mundo de ilusão, que é um mundo do momento, em que você vive só o momento, não é? Quando você entende que esse mundo é passageiro, que esse mundo é fracassado, e que existe uma vida verdadeira em Jesus, então você se entrega, você renuncia, você enfrenta. Mas esses homens aqui não. Eles não confessavam. Tinham medo de perder o que eles tinham conquistado lá na sinagoga. Glória a Jesus. Por quê? Verso 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, irmãos, hoje é o momento de você fazer um julgamento. É hoje. Não é amanhã, não é como nós louvamos aqui, né? O ladrão da cruz, conversando com Jesus. O teu olhar me fez estremecer, né? Eu percebi ali com o seu olhar o perdão, o seu sangue derramado. Aquele homem a gente já sabe, né? Ele já cria em Jesus. Aquele homem conheceu Jesus. Antes de ser preso, ele conheceu Jesus. De alguma maneira ele foi preso por alguma razão. Mas ele até o fim, ele falou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino. Irmão, não deixa para a última hora. O julgamento é dentro de você e é agora. Né, irmãos? Busque a Jesus, a sua palavra, para receber a vida eterna, irmãos. 1 Pedro, irmãos, estamos terminando já. Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, depois de Tiago. Vamos ler a partir do verso... capítulo 3, irmãos. Verso 8 em diante. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, acharam, irmãos? Estou ouvindo vozes aqui. Capítulo 3, verso 8 em diante. Estou no 9 agora. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fossem chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fores seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, e nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há. Então aqui ele está falando, irmãos, já de irmãos que receberam a palavra, como devem agir, como devem viver, diferente da lei, né? Que ensina a fazer olho por olho, dente por dente, não é? A odiar os seus inimigos. Aqui não, ele está falando, não, olha, façam o bem, perdoem, façam aquilo que Jesus ensinou, e se vocês padecerem, que vocês padeçam de forma injusta, ou seja,
que sejam injustos com vocês, né? Que façam alguma coisa contra vocês e não que vocês padeçam justamente por terem cometido pecado, né? É o que ele está dizendo. Por quê? Porque o cristão, conforme diz a palavra, ele vai padecer perseguição mesmo, não é? Verso 16, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então aqui é a palavra da mortificação, né? Que quando você aprende de Cristo, você começa a mortificar esse homem, que ama esse mundo, que ama as coisas, os prazeres dessa vida, que olha só para si mesmo, que não se importa com mais ninguém, que se preciso for, derrama as lágrimas de alguém para que você seja feliz, para que você tenha aquilo que você quer. E aqui não, é o contrário. Na palavra do Evangelho você aprende a negar-se a si mesmo, não é? Glória a Jesus, e amar o próximo, como Jesus amou. Verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos. Então Jesus Cristo padeceu, sendo ele santo, foi injustiçado, foi morto, para que nós tivéssemos vida, e ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que foi aquele texto que nós lemos, né? E depois eles ressuscitaram, porque ouviram da pregação do Evangelho, né? Tem uma outra parte que fala desse texto aqui, ó. Vamos ler capítulo 4, verso 1. Irmãos, esse é o último texto, tá? Estamos encerrando já. Ora, pois, já que Cristo padeceu por vós na carne, armai-vos também, vós, com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo os desejos dos homens, né, as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta do que está preparado para julgar vivos e mortos. Porque para isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Glória a Jesus. Então, irmãos, a palavra ela vem para todos. Todas as pessoas têm acesso, vivos e mortos. Até aqueles que já estavam nos sepulcros. Ouviram a palavra. E nós, irmãos, temos que entender, reconhecer que estávamos em trevas e que esse mundo é um lugar de escuridão e trevas. As pessoas estão enganadas, as pessoas estão cegas. Na vida espiritual, elas estão num breu total de escuridão. Não é? Elas não enxergam a verdade, não reconhecem o que realmente são. E estão sendo conduzidas segundo a própria vontade, os desejos da carne e dos pensamentos. E quando a gente se aprofunda no Evangelho, como está lá em Efésios capítulo 2, a gente sabe que existe um poder espiritual agindo nas pessoas. Né? O Deus desse mundo, o Deus desse século, que levam as pessoas às trevas, à condenação. Mas Jesus nos chama para julgarmos a nós mesmos segundo a sua palavra. Essa é a palavra de hoje, irmãos. Vamos olhar para o Evangelho, vamos aprender de Jesus e no dia de hoje julgarmos a nós mesmos, para que o dia que o Senhor Jesus vier, nós já estejamos justificados por Ele. Porque nós já estamos, né? Porque Ele derramou o seu sangue para a justificação de muitos. Amém, irmãos?